Bom dia a todos presentes. Agradeço a vinda aqui ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje nós queremos tornar público aquilo que já, de certa maneira, foi divulgado pela mídia no transcorrer da manhã de hoje, mas dizer que hoje nós deflagramos uma operação importante, muito abrangente, chamada Operação Sem Desconto. Uma operação conjunta com a Polícia Federal e também com a Controladoria Geral da União, deflagraram esta operação visando proteger os aposentados que estavam sendo descontados ilegalmente no que diz respeito às suas aposentadorias e pensões por intermédio de entidades que se intitulavam protetoras desses aposentados, enfim, que congregavam os aposentados. Foi uma operação de abrangência nacional que envolveram 14 entidades da federação, 13 estados e o Distrito Federal. Também foram feitas buscas e apreensões em 34 municípios. Foram envolvidos 628 policiais federais em todo o território nacional e foram abertos 12 inquéritos policiais. Desses inquéritos policiais, obviamente, sob a tutela, sob a coordenação de um juiz federal e acompanhado por um membro do Ministério Público Federal, desses inquéritos e com autorização judicial, evidentemente, resultaram 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisões temporárias, das quais 3 foram cumpridas e 3 alvos destas prisões encontram-se foragidos ainda. Por determinação judicial, foram afastados cautelarmente por suspeita no envolvimento nesses crimes, que são vários: corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Foram afastados, então, o presidente do INSS, o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, o procurador-geral junto ao INSS, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, coordenador-geral de pagamentos e benefícios. Foram apreendidos muitos bens, muitos carros de luxo, de alto valor, dinheiro, espécie, joias e quadros. As operações ainda estão em andamento. A Polícia Federal agora vai avaliar tudo o que foi arrecadado nesses mandados de busca e apreensão. Vão começar os interrogatórios de praxe. O presidente, desde as primeiras horas da manhã, foi informado desta operação por intermédio do nosso diretor-geral, Andrei Rodrigues, que nos está presente, juntamente com o nosso ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, e também o ministro Carlos Lupe, que é da Previdência Social. Então, desde as primeiras horas da manhã, isto é praxe, o presidente recebe a informação de que uma determinada operação, quando é de vulto, foi deflagrada. Ele é informado no momento em que a operação ocorre, assim como o ministro, que essas operações ocorrem em segredo de justiça e, por motivos óbvios, não podem ser antecipados para nenhuma pessoa, para nenhuma autoridade, por mais elevada que ela seja do ponto de vista hierárquico. O presidente mostrou grande preocupação e interesse com relação a tudo o que ocorreu, pediu detalhes. Falei com ele logo de manhã, por volta das 7 e poucos da manhã, em que quis se inteirar também dos detalhes. Nós fizemos depois, na parte da manhã, com os ministros aqui presentes, uma reunião de avaliação para saber o que é que foi descoberto até o momento e quais as providências, sejam elas policiais, sejam elas administrativas, que serão tomadas daqui por diante, para
impedir, para evitar que os aposentados sejam continuadamente lesados. Trata-se, portanto, de uma operação de proteção dos aposentados. Foi uma fraude contra os aposentados, pessoas que estão numa fase já adiantada da vida, por isso estão naturalmente debilitadas, foram vítimas, digamos assim, fáceis destes criminosos que apropriaram das pensões e das aposentadorias. Nós queremos dizer que essa é uma operação especial, evidentemente, mas não é extraordinária, ela se insere naquele conjunto de operações que o Ministério tem desenvolvido contra o crime organizado, seja no que diz respeito ao tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico de armas. No setor de combustíveis, estamos fazendo também uma operação muito grande, onde há um inquérito aberto pela Polícia Federal, onde o nosso núcleo estratégico de combate ao crime organizado está atuando especificamente nessa área, e também, evidentemente, não esquecemos o setor da corrupção. Não admitimos neste governo a corrupção, seja ela qual for, venha de onde vier, sobretudo em prejuízo do erário público. O nosso ministro Vinícius de Carvalho agora exporá aos senhores e às senhoras detalhes desta operação. É importante que se diga que essa operação foi sendo investigada desde o início de 2023 pela CGU no âmbito administrativo, quando a CGU percebeu que ela atingiu um vulto que aparentava realmente a existência de uma operação criminosa perpetrada por uma organização mais ampla. A Polícia Federal foi acionada no início desse ano para a abertura de um inquérito, e esse inquérito, então, seguiu a tramitação normal com a intervenção judicial autorizando as distintas diligências. Então, passo a palavra agora ao ministro Vinícius para que faça uma exposição mais detalhada. Depois falará o nosso diretor, Andrei Rodrigues, da Polícia Federal, para dar mais detalhes. O ministro Carlos Lupe está presente. Se alguma ainda uma pergunta a qualquer um de nós estaremos prontos para responder. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Antes de mais nada, dizer que, reforçando o Lewandowski acabou de falar, que essa é uma operação de combate à corrupção, é uma operação de combate a uma fraude, mas é, sobretudo, uma operação de defesa dos aposentados, das aposentadas, dos pensionistas, das pensionistas desse país. Nós temos 6 milhões de pessoas que são contadas mensalmente em algum valor do seu salário de aposentadoria, da sua aposentadoria, por conta desses pontos associativos. É importante, muito importante, que todas essas pessoas que, por acaso, tenham esses descontos, sejam descontadas, saibam exatamente por que elas estão sendo descontadas e que elas, obviamente, tenham vontade, tenham declarado e manifestado plenamente a vontade de realização desses descontos para essas associações. O que nós apuramos a partir de 2023 é que, infelizmente, essa não era uma realidade. O que nós apuramos e investigamos, junto com a Polícia Federal, é que, infelizmente, várias dessas pessoas, a grande maioria delas, não tinham autorizado esses descontos. Esses descontos eram, em sua grande maioria, fraudados. Em função de falsificação de faturas, em função de uma série de artifícios utilizados para simular essa manifestação de vontade, que não era uma manifestação de vontade real dessas pessoas. Importante dizer que esse compromisso com o combate à corrupção, com o combate às fraudes, é um compromisso que o presidente Lula tem,
o governo do presidente Lula tem, e essa operação que é realizada hoje, ela é uma demonstração cabal disso. Mas, para além disso, essa operação é uma demonstração cabal da capacidade que os órgãos de Estado brasileiro têm de se articular e implementar de maneira coordenada e cooperativa uma investigação complexa como essa e como vai ser essa, porque ela está no começo. Nós estamos hoje numa fase inicial em que ela se torna pública por conta da operação, mas é uma operação, é uma investigação que está no começo e vai ter desdobramento certamente. Nós estamos aqui hoje um pouco para apresentar para vocês como isso aconteceu e responder eventuais questionamentos que vocês tenham e que a gente possa, no atual momento e na atual circunstância, responder. Bom, em 2023, nós começamos na CGU uma série de apurações sobre o aumento do número de entidades e dos valores descontados dos aposentados. Importante destacar que esses pontos não começam em 2023, começam lá atrás. Eles vêm um crescente ao longo dos anos e a partir de 2023, ou seja, quando nós assumimos o governo e identificamos, técnicos da CGU identificaram um aumento desses descontos ao longo dos anos e um aumento da reclamação, do número de reclamações dos aposentados em relação a esses pedidos, nós começamos essa apuração. Nós fizemos uma auditoria, o relatório vai ser publicado, são 2 relatórios, um vai ser publicado hoje, o outro nas próximas semanas. Essas 2 auditorias envolveram, de um lado, entrevistas aos aposentados. Nós entrevistamos os aposentados, entrevistamos 1.300 aposentados, uma amostra, obviamente, trata de uma auditoria. E analisamos 29 entidades. Identificamos, em relação aos aposentados, que boa parte deles, na verdade, a maioria, mais de 90% deles, e aí eu estou dizendo maioria de uma amostra de 1.300 aposentados, não reconheciam que haviam autorizado esses descontos. Eu não autorizei, eu não sei porque alguns, inclusive, ficaram sabendo que estavam sendo descontados na entrevista, e não tinham percebido, ou achavam que era um desconto obrigatório. Desconto do FGTS, ou do INSS, propriamente dito. Achavam que era um desconto. E, no caso das entidades, nós identificamos que elas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam. Uma pergunta que vocês podem fazer, eu já vou me antecipar aqui, são esses serviços que as entidades oferecem por diante. São entidades associativas que podem oferecer uma série de benefícios, como, por exemplo, um desconto numa academia, desconto num convênio de plano de saúde, um desconto numa eventual circunstância de erro, algum tipo de auxílio de prestação de assistência jurídica, se o aposentado precisar, enfim, esses tipos de serviços. O que se apurou é que essas entidades não tinham estrutura operacional para oferecer esses serviços, e mais, que 70% delas, na verdade 72% delas, não tinham entregue ao INSS, embora elas estivessem realizando esses descontos, a documentação necessária para que isso acontecesse. Então, a gente tem 2 situações. Você tem a situação da falsificação da assinatura e você tem a situação em que a documentação foi entregue ou foi parcialmente entregue com as autorizações, com a filiação das pessoas e assim por diante. 11 entidades associativas foram alvo de medidas judiciais. Tá? E aqui, do lado do nome de cada uma delas, nós temos a data, o ano em que elas foram autorizadas a realizarem esses descontos.
o que significa autorizada a realizar esses descontos? Desde lá de trás, havia a necessidade de que essas entidades fizessem um acordo de cooperação técnica com o INSS para que elas pudessem realizar esses descontos. Então, aqui é o ano da assinatura desses acordos de cooperação técnica. Vocês podem ver que apenas uma delas assinou esse acordo em 2023. Todas elas tinham assinado esse acordo e realizavam esses descontos antes de 2023. Tá? Então, é importante que isso fique claro para todo mundo, né? Porque não é uma situação que aconteceu agora, né? A apuração começou em 2023, mas esses descontos já vinham sendo realizados anteriormente, né? Pode, eu que passo? Não sei de quê. Bom, prisões e mandados, o ministro Lewandowski já mencionou, então não vou aqui repetir. Servidores afastados, está aqui a lista, bens apreendidos, né? Também aqui, imagino que esse PPT pode ser disponibilizado aos senhores depois também para vocês, quem perder aí de anotar tudo direitinho. Pode passar. Bom, eu acabei mencionando isso aqui, mas só para repassar, como funciona o desconto das mensalidades. A entidade de classe, como essas associações que eu mencionei para vocês, elas firmam esses ACTs com o INSS, e esses acordos permitem que essas mensalidades sejam descontadas na folha de pagamento. Importante aqui dizer que precisa caracterizar, para que as pessoas tenham esse desconto, claramente a vontade das pessoas. Então, a entidade precisa apresentar a filiação da pessoa à associação e a autorização específica dessa pessoa para a realização do desconto. O INSS fez, inclusive, uma instrução normativa em 2024, dizendo, e isso tem que ser implementado, de que vai ser necessária a biometria e vai ser necessária a assinatura eletrônica para que, de fato, as pessoas, fique claro que as pessoas são aquelas que autorizaram, de fato, a sua inserção nessa dinâmica de descontos ou nessa dinâmica associativa. A autorização do beneficiário, que a gente identificou que muitas situações, a ausência de verificação rigorosa dessa autorização acabava permitindo esse tipo de fraude. Infelizmente, o INSS não dava conta ou não deu conta de fazer a fiscalização adequada dessas autorizações, em função também do aumento do número desses descontos. Isso foi gerando uma bola de neve, né, que gerou essa situação que a gente está encarando aqui hoje, mas que está sendo investigada desde o ano passado, desde 23 pela CGU, e depois a Polícia Federal entrando também em 2024. Medidas adotadas. Então, aqui é importante frisar que para além da decisão judicial, que já suspendeu os descontos para uma parte dessas entidades, para 9 dessas entidades, nós estamos, por decisão do governo federal, suspendendo, e a CGU vai ajudar a atuar em conjunto com o INSS e com o Ministério da Previdência Social para garantir que isso seja feito da melhor forma possível, a suspensão dos acordos de cooperação técnica das entidades associativas, para que haja e seja feito um freio de arrumação nessa história, para que a gente consiga reorganizar esse sistema e, de fato, ter desconto quem quer ter desconto, ser associado quem quer ser associado. As pessoas têm, pela nossa Constituição, o direito à livre associação, ninguém quer impedir isso, ninguém quer impedir que as pessoas tenham acesso a essas associações, desde que, obviamente, elas demonstrem claramente o desejo de fazer isso. E os aposentados, os pensionistas que tiverem hoje, ou quiserem hoje questionar, que já estão fazendo isso, no ano passado, eu acho que a gente teve mais de 190 mil pedidos de revisão desses descontos pelos aposentados, eles podem acessar e pedindo exclusão de forma automática pelo aplicativo ou no site Meu INSS.
Então, acho que são essas as considerações que eu queria fazer. Acho que acabou os slides, né? Acabaram. Acho que era o último. O Andrei, se quiser complementar, claro, fica à vontade. Tá bom, obrigado, ministros. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu acho que, frente às detalhadas explicações aqui dadas, me compete muito pouco, até em razão do sigilo das investigações. Eu gostaria apenas de acrescentar, em primeiro ponto, essa grande coordenação nacional que foi feita a partir da identificação pela nossa equipe de que várias situações semelhantes aconteciam em diversos pontos do território e que nos sinalizava pela necessidade de fazer esse trabalho de maneira coordenada nacionalmente. Então, por estratégia de investigação, assim foi feito, foi instaurado um inquérito principal, eu diria, aqui em Brasília, que foi trabalhado de maneira conjunta com as demais investigações nos estados, inclusive com compartilhamento de provas entre esse inquérito e todos os demais. E também ressaltar, ministro Lewandowski, ministro Vinícius, ministro Lupe, essa grande integração Polícia Federal, CGU, Ministério da Justiça, CGU, que permitiu que a gente chegasse nesse momento que não é um desfecho, é apenas um passo importante, acho que não sei se o primeiro, mas, enfim, um dos passos iniciais de uma investigação que está no seu começo e onde a gente conseguiu, com esse momento, atuar em 3 eixos principais, a partir das entidades e dos operadores e dos diretores das entidades, a partir dos operadores financeiros e o terceiro ponto de servidores que foram aqui alcançados por essa medida. E, da mesma forma, foi possível comprovar as nossas hipóteses criminais que fazem parte do plano de investigação, mostrando, enfim, desenhando muito nitidamente para todos os investigadores que, de fato, estamos no caminho correto e que a proteção aqui já dita, né, dos pensionistas e dos aposentados é o grande objeto dessa nossa investigação. Então, com isso, ministro, eu aqui brevemente falo sobre essas questões e também aqui à disposição para eventuais perguntas. Thaís, comanda, por favor. Obrigada. A gente vai abrir para as perguntas agora. O primeiro da lista, Matheus. Fábio Amato, da TV Globo. Boa tarde a todos. Por gentileza, eu queria saber se é possível dar um pouco mais de detalhes sobre quais são as suspeitas que pesam sobre esses servidores afastados do INSS, nesses 5 servidores afastados, em especial o Alessandro Stefanuto. E, em particular, queria que o ministro Lupe comentasse essa situação, né? E também se ele poderia falar para a gente quem foi que indicou o Alessandro Stefanuto, se foi ele, se foi outra pessoa que indicou, né, o Stefanuto, e se ele permanece no cargo, se essas pessoas permanecem no cargo enquanto a investigação acontece. Eu vou fazer uma primeira observação, que é a seguinte. Como foi dito aqui, a operação está no começo. Nós temos mais de 200 mandados de busca e apreensão. Portanto, temos um material imenso a ser examinado pela Polícia Federal e nós vamos, então, identificar o modus operandi de cada um desses agentes. Isso ainda não está muito claro. O que nós temos, por enquanto, é um afastamento cautelar determinado pela Justiça de determinados servidores do INSS, sobretudo da cúpula do INSS. O que significa que estão afastados por decisão judicial, mas nada impede que a administração, num processo administrativo próprio, tome outras providências, porque uma coisa é uma investigação criminal, outra coisa é uma investigação administrativa que já está sendo tomada ao nível da CGU desde 2023, como todos puderam ver, e certamente agora tornada pública esta operação por parte do INSS e do Ministério da Previdência Social. O que eu queria ressaltar é o seguinte, que o papel da Polícia Federal é um papel de polícia de Estado, absolutamente republicana, e investiga
o que for necessário, doa a quem doer, inclusive cortando na própria carne, se for preciso. Então, isto é um dado muito importante do atual governo, que não poupa quem quer que seja, aliado ou não, a polícia faz o seu papel, investiga tecnicamente com respaldo do Poder Judiciário e do Ministério Público. Passo a palavra ao ministro Lupi. Obrigado. A indicação do doutor Stefanuto é da minha inteira responsabilidade. O doutor Stefanuto é procurador da República, um servidor que, até o presente momento, me tem dado todas as demonstrações de ser exemplar. Fez parte do grupo de transição do governo anterior para esse. Vamos agora, no processo que corre em segredo de justiça, esperar as investigações, estão em curso. Há esse afastamento dado pela justiça e nós temos que cumprir a decisão da justiça. Decisão judicial não se descumpre, se cumpre, e quando não se concorda, se recorre. Então, vamos aguardar o desfecho desse processo com os cuidados devidos, como diz a Constituição, de a gente garantir o amplo, total direito de defesa para cada cidadão e cidadã, para que a gente não coloque essas pessoas para queimar numa fogueira sem antes dar-lhes o direito de defesa e saber realmente o que é que estão sendo acusados, como qual é o segredo da justiça, eu não sei ainda. O que nós queremos fazer é proteger nossos aposentados pensionistas, algo que faço desde o primeiro dia que assumi a Previdência Social. E esse ato nosso é principalmente de investigação, tem a inteligência da Previdência Social, que trabalhou também junto com a CGU, junto com o Ministério da Justiça, que fez muitas denúncias ao longo dos anos, agora está chegando a esse ponto de desfecho, de apuração que está sendo feita por mais de 600 policiais federais, várias decisões judiciais. Vamos aguardar o desfecho para, aí sim, a gente tomar as decisões baseadas nos fatos que vão ser apurados. Álvaro Gribel, do Estadão. Bom dia, ministros. Queria saber se existe a expectativa de devolução desses recursos para os aposentados. Você já tem algo previsto em relação a isso? Obrigado, bom dia. Vou passar a palavra ao ministro Lupi, mas, obviamente, cada caso terá que ser examinado individualmente. Evidentemente que, mediante requisição, mediante apuração interna, esse dinheiro, um dia, terá que ser restituído para aqueles dos quais foi retirado indevidamente. Para registrar que nós, há cerca de um ano, já colocamos na plataforma digital Meu INSS o direito de qualquer cidadão cancelar o seu desconto. É só entrar na página da plataforma Meu INSS que você tem lá e apertar o quer sair do desconto, sai do desconto. Fora isso, é claro que são uma quantidade muito grande. Hoje, dos 40 milhões e 660 mil beneficiários da Previdência, nós temos cerca de 6 milhões que estão ligados a algum tipo de associativismo. Essas 11, 13 investigadas podem representar em torno de 80% desses descontos indevidos, não que todos eles sejam indevidos. Do total de desconto, 80% estão nessas instituições apresentadas. E todas elas começaram o seu processo de acordo de cooperação técnica com o INSS no ano de 1922 ou antes de 1922. Apenas uma que mudou de nome passou a ter o seu registro confirmado em 2023. Então, ele tem a consciência muito tranquila. Nós queremos punir exemplarmente qualquer cidadão e cidadã que tenha cometido erros, malfeitos, crimes e, repito, nosso papel, a orientação do presidente Lula, diretamente dada a mim, é defender os nossos aposentados e pensionistas, e por isso nós estamos agindo. Agora, quanto à questão da devolução, como falou o ministro Lewandowski, cada caso é um caso, nós vamos aguardar o desfecho dessa operação, que, repito, continua em segredo de justiça, para, depois desse desfecho, ver as atitudes cabíveis. Gabriela Echenique, da CBN. Bom dia, ministros. Desculpa a insistência, ministro Lewandowski, eu queria só entender, sei que está sob sigilo e não quero pontuar
função de cada um, mas entender o papel deles, como é que eles atuariam no esquema. Eles forneciam os dados dos aposentados ou eles abriam os dados para que as entidades fizessem esse desconto de forma ilegal, só para a gente tentar explicar um pouquinho para o aposentado como que isso funcionava na prática. E a outra pergunta é em relação, acho que o ministro Vinícius falou sobre a questão da instrução normativa do ano passado, que trata de biometria, para ser algo mais, evitar fraudes, no caso. Isso não foi colocado em prática ainda, queria saber por quê e se há uma previsão de que isso seja colocado em prática, então, após essa operação. Obrigada. Posso responder essa última parte? A informação que a gente tem a partir das apurações da CGU é que o DataPrev desenvolveu esse sistema de biometria e apresentou esse sistema no final do ano passado, né? E agora ele precisa ser implementado para evitar esse tipo de fraude, né? O sistema de notificação de assinatura dos ACTs, ele passa por assinar os acordos de cooperação técnica, verificar se essas entidades têm as características e os requisitos necessários para operarem esse tipo de serviços e sistemas e benefícios. E aí, a partir da análise de se as pessoas, de fato, né, comprovarem que as pessoas são filiadas e autorizaram o desconto, esse desconto é feito. Então, esse é o contexto da análise toda, né? Então, qualquer coisa que haja sobre participação de pessoas de maneira inadequada nesse processo vai ser investigada, né? Tanto participação inadequada ou ilegal de facilitação de servidores do INSS, quanto de pessoas dessas entidades ou operadores de fora dessas entidades que podem fazer esse tipo de trabalho, né? Então, é tudo isso que está sendo investigado. De fato, como o ministro falou, a gente não tem como ficar antecipando nada, até para não comprometer a própria investigação. Bom, o que é que a investigação vai, como se faz habitualmente, descobrir ou tentar descobrir? Qual é o grau de culpa de cada um dos envolvidos? Então, juridicamente falando, e vou usar aqui, e peço escusas, um latim, existe a culpa stricto sensu e a culpa lato sensu. A culpa lato sensu, no sentido amplo, pode ser por imperícia, negligência ou imprudência. Então, a polícia vai investigar que tipo de culpa algum servidor incorreu. Existe a culpa stricto sensu, que é o dolo, é a vontade de provocar o resultado criminoso. Então, nesta fase das investigações, não sabemos ainda o grau de culpa de cada um dos servidores. Queria aproveitar também para complementar a primeira resposta, a resposta anterior, no sentido do ressarcimento daquilo que foi indevidamente subtraído dos aposentados e pensionistas. É claro que muitas dessas entidades têm patrimônio, têm bens, inclusive foram arrecadados muitos bens e muito dinheiro em espécie. Tudo isto será, num primeiro momento, utilizado para fazer face a essas reivindicações que certamente virão. É claro que o Estado responderá por isso subsidiariamente. É um processo complexo, é um processo que terá que ser examinado, como disse, repito, caso a caso. Fernanda Sete, da Times Brasil. Olá, boa tarde a todas as autoridades aqui presentes. É o seguinte, a gente sabe como que o dinheiro era descontado, né, dos aposentados por meio desses acordos de cooperação técnica. Mas, na prática, como funcionava essa questão? Quem recebia esse dinheiro, o montante? Quem partilhava o dinheiro? Eu sei que a investigação ainda está em curso, digamos assim, mas já dá para a gente ter uma ideia de como que era feita essa partilha do dinheiro, que a gente já sabe de onde ele era retirado, né? E eu quero saber isso, quem recebia esse montante, quem ficava responsável, de fato, para fazer a partilha desse recurso, enfim. É o que também nós estamos tentando descobrir, vamos descobrir com certeza. Mas, assim, o que eu acho que dá para dizer é que esse dinheiro descontado ia para as entidades. Ele é um desconto como se fosse
desconto em folha. Então, esse dinheiro ele ia direto para as entidades. Acho que essa é a informação básica que a gente pode ter agora. O que essas entidades faziam com esse dinheiro, ilegal ou não ilegal, é o que essa investigação, a partir de agora, certamente vai descobrir em função de todas as buscas e apreensões que foram feitas hoje. O doutor Andrei tem uma complementação interessante, porque já, em alguns casos, já se pôde identificar o destino do dinheiro desviado. Aquilo que se pode comentar, e eu brevemente falei sobre os 3 eixos ali, sobre as entidades e os diretores, né, falando diretamente a você, Fernando, que foram identificados nessa etapa, nessas investigações, e veja que cada unidade da federação, com seu respectivo inquérito, tem as suas particularidades. Algumas, o foco é na questão da falsificação de documentos, outra na corrupção, outra no crime organizado, enfim, são diferentes pontos, e que nos permitiu, essa fase da investigação, sim, já identificar alguns operadores financeiros e algumas pessoas jurídicas e físicas destinatárias dos valores. Então, por isso que eu disse que conseguimos comprovar a nossa hipótese criminal, né? Toda a investigação da Polícia Federal, é importante que se diga, ela tem um anteparo técnico, né, que estabelece as hipóteses criminais, ou seja, onde a gente quer chegar e qual a estratégia para alcançar esse objetivo, e a partir daí percorremos as trilhas, né? E nesse caso, né, repito, de maneira inicial, é o começo da investigação, conseguimos esse mapeamento, e tanto que hoje, cito aqui apenas um exemplo de um único alvo, que foram apreendidos vários carros, Ferrari, Rolls-Royce, avaliados em mais de 15 milhões de reais em um único alvo. Mais de 200 mil dólares com outro, mais de 150 mil com outro, mais não sei quantos mil euros com outro. Então, acho que isso por si só aponta a gravidade daquilo que estamos falando e o tiro certo que demos nessa investigação, sempre reafirmando essa parceria e esse apoio recíproco que nos damos aqui, Ministério da Justiça, Polícia Federal e Controladoria. Fábio Serapião, do Metrópolis. Olá, bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o ministro Lupi. Ministro, o senhor disse que foi indicação sua o chefe do INSS. O ministro Vinícius disse que a investigação começou ainda em 2023. O ano passado, várias reportagens sobre o caso foram noticiadas. A Polícia Federal começou em 2024. O que falhou, então, internamente no órgão, dentro do Ministério, do órgão, para que isso acontecesse, se já era dado, já era investigado, já era noticiado? E uma pergunta, ele não vai ser demitido, só vai ficar afastado? Vamos por etapa, né? Em primeiro lugar, se o processo está em curso de investigação, não sou eu que tenho que concluir o processo. O processo foi iniciado no nosso governo, por nossa iniciativa, com a inteligência da Previdência Social participando. Então, não posso tomar nenhum tipo de decisão sem ter o final dessa investigação. Hoje foi deflagrada a operação na rua, uma presença de mais de 600 policiais, vários bens apreendidos. Em resumo, isso é uma ação ilícita de parte de associações que tinham um acordo de cooperação, que se apropriavam desse dinheiro. Essas associações indevidamente, conforme já foi dito aqui. Agora vai se apurar se teve algum tipo de participação desses diretores. Foi um afastamento provisório determinado pela Justiça para que isso não impeça que a investigação se tenha em curso com a profundidade merecedora. Então, nós temos que aguardar, temos que ter tranquilidade e, principalmente, eu repito, um preceito constitucional. Todo mundo é inocente até se prove o contrário. Eu respeito muito a cidadania, eu respeito muito o ser humano para sair por aí e acusar as pessoas com muita facilidade. Tenho muita responsabilidade nisso. Ele foi afastado pela Justiça. Enquanto tiver a decisão da Justiça, eu terei que colocar, vou combinar com o presidente Lula, alguém para responder, porque eu não posso deixar acéfalo à instituição. Alguém irá responder até a decisão final da Justiça. Vladimir Neto, da TV Globo.
Bom, boa tarde a todos, ministros, doutor Andrei. Eu queria falar um pouquinho sobre o gigantismo dessa operação. Nós estamos falando de mais de 700 policiais, 80 servidores da CGU, é a maior do ano. A gente está falando de 6 bilhões de desvio do INSS. Como é que se chegou a esse número? Foram as auditorias da CGU, do INSS, ou o TCU ajudou para chegar nesse número? Eu também queria perguntar se o ministro Vinícius falou que os descontos aconteciam desde antes. Pode dar um pouquinho mais de detalhes do tipo, desde quando essas entidades começaram a crescer, segundo as investigações de vocês? Que fator permitiu isso, pelo que já foi apurado? Isso foi depois da reforma da Previdência? Queria um pouco desses detalhes. E também, por último, para o ministro Lupi, eu queria saber quantos aposentados já entraram na Justiça pedindo a devolução desse dinheiro. Alguma coisa foi devolvida? Qual que é o balanço que se fez até agora desse ponto? Quer dizer, quantos aposentados estão aí pedindo, que são mais de 1 milhão, pelas reportagens já publicadas? Obrigado. Obrigado, Vladimir. Eu vou começar aqui, depois passo para os meus colegas. Essa é uma investigação, do ponto de vista da CGU, a maior em termos de operação que nós já fizemos. São 80 auditores, 80, 90 auditores participando diretamente da operação hoje, junto com todos os policiais que o Andrei mencionou, que o doutor Andrei mencionou. Então, é uma operação para a CGU, eu não sei se é a maior do ano, porque o ano está começando ainda, né? Então, vamos com calma. E o que eu acho e tenho certeza, é que essa operação revela o compromisso dessa ação conjunta dentro do governo no combate à fraude, no combate à corrupção, principalmente quando a fraude envolve pessoas da população que mais precisam ou que dependem, em muitas circunstâncias, do Estado, por meio das suas aposentadorias. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, esse compromisso do governo, esse compromisso da CGU, do Ministério da Justiça e da Polícia Federal, com a integridade das nossas instituições. Essa prática dos descontos, a gente tem notícia, pelo menos, desde 2016, 2017. Tá? Esses valores eles foram oscilando ao longo dos anos, aumentando, até que, depois de 2019, 2018, eles começam a dar saltos maiores. E por quê? Porque essas associações foram se cadastrando, foi aumentando o número de associações. Para vocês terem uma ideia, em 2021, acho que nós tínhamos por volta de 15 associações, em 2023 a gente já tinha 33, eu acho, em 2024, 33. Associações cadastradas com ACTs firmados. Em 22 a gente tem essa resolução do INSS que diz o que precisa ser feito para o ACT ser assinado, para o acordo de cooperação técnica ser assinado, e para as pessoas poderem ter os descontos efetivados. Então, o processo foi mais ou menos esse. Assim, a questão da ação judicial, na primeira etapa, é feita entre as partes. É o aposentado fazendo ação contra a entidade que descontou indevidamente. Essa é a primeira etapa. Depois acaba, como já falou o ministro Lewandowski, com a corresponsabilidade do governo, que acabou dando autorizações a algumas instituições que agiram criminosamente. Se tem ação criminosa já detectada e comprovada, é de alguma dessas associações com os aposentados. E aí, depois dessa segunda etapa, é que pode entrar a corresponsabilidade do governo, do INSS. Sobre a questão da quantidade de ações, eu não tenho essa noção ainda, porque isso é muito espalhado no Brasil todo. São 13 investigadas, 11 denunciadas, só essas 11 tem 80% do volume total dos descontos aposentados pensionistas. Olha a gravidade e a concentração disso nessas 11 instituições. Então, eu não tenho ainda ideia. O que eu posso te afirmar é que, com a colocação no site, na plataforma digital do INSS, mais de 180 mil cancelaram. Mais de 180 mil pessoas, aposentados, pensionistas, cancelaram através da operação de pedir para cancelar o seu desconto no sistema do plataforma Meu INSS. Nós estamos tentando agir, nós estamos tentando trabalhar, e a prova da preocupação do governo em defender o aposentado é isso que estamos fazendo aqui, uma ação do nosso governo, Ministério da Justiça, Corregedoria, Polícia Federal, Controladoria, todos agindo conjuntamente, e a inteligência, repito, da Previdência ajudando. Últimas
Só complementar uma coisa para o Vladimir ali, ó, e para todos vocês, né? Infelizmente, eu vou ter que falar para todo mundo, viu, Vladimir? O relatório da CGU de entrevista aos aposentados vai estar no ar acabando a coletiva, tá? Então vocês vão ter acesso à auditoria, vão saber o que a gente apurou ali. Ó, eu? Não. Tá aqui. Tá aqui. Ó. Isso o ministro Lupe pode falar. Bom, vamos lá, para deixar claro. Nós tínhamos descontos a partir de 2016, tá? 413 milhões em 2016, 2017, 460 milhões, 2018 salta para 617 milhões, 2019, 604, 2020, pandemia, 510, 2021, 536, aí 2022, 706, eu estou dando valores, tá? E aí, bom, nós temos essa resolução em 2022, 2023 já salta para 1.299 e 2024 2.800. 2.800. Gente, isso vai estar no relatório que a CGU vai... Isso vai estar nos nossos relatórios, tá? Que a gente vai publicar agora há pouco. O senhor quer falar sobre a questão da suspensão? Da suspensão do desconto. Isso depende agora de uma avaliação junto com a data prévia, que é rodar a folha. Tem um prazo de rodar a folha. Não sei, não posso afirmar, acho que provavelmente não terá tempo de tirar o desconto para este mês. Não sei ainda. Isso aí eu tenho que conversar com a data prévia se este mês é possível evitar. Não posso afirmar, não depende de mim. Gente, vamos seguir. Perdão, é importante dizer o seguinte, que embora possa eventualmente ser descontado do aposentado e do pensionista, essa verba, porque talvez não dê tempo, a folha está sendo rodada, essa verba não será repassada para as entidades, ela ficará retida com a administração. E a administração, por cautela, vai suspender, como disse aqui o ministro Vinícius, vai dar um freio de arrumação e vai examinar o quadro todo e verificar como é que pode regularizar esse desconto, porque muitos são legais desses descontos e outros são, evidentemente, fraudulentos e corruptos. Gente, vamos, Elijonas Maia, CNN. Bom dia, boa tarde a todos, ministros e diretores. Creio que essa vai ser mais entre o diretor da PF e o ministro da CGU. Duas coisas. Como o ministro Lupe disse, a gente não quer colocar ninguém na fogueira, nem condenar antes da hora. Mas uma coisa que é sempre vista é que a justiça não tira ninguém do cargo se não tiver elementos. Esses elementos que a investigação demonstra são graves no ponto de vista da investigação. Foi a própria PF, a CGU, que pediu esse afastamento ou a própria Justiça que decidiu afastar cautelarmente? Outro ponto, já tem quantas vítimas? Uma estimativa ou não tem ainda, porque está no começo da investigação? E, por fim, a segunda entidade, Sindinap, da Força Sindical, que está na lista de 2014, o presidente dela tem parentesco com o presidente Lula. Ele foi alvo de busca e apreensão? Jonas, eu falo sobre a questão dos elementos para o afastamento. É óbvio que não posso aqui entrar em detalhes, mas sim, o afastamento foi solicitado pela Polícia Federal a partir dos elementos colhidos durante o processo de investigação de um inquérito que foi instaurado em junho de 2024. Então, durante todo esse período houve a investigação, e a equipe de investigação, respeitados aqueles princípios que sempre trago, né, da autonomia da investigação, a excelência da prova
e a responsabilidade institucional, entendeu pela necessidade de peticionar ao juízo pelo afastamento. E ali, e aqui são questões públicas que se pode comentar, houve notícias na imprensa já no final de 2023, houve análise do TCU sobre esse episódio, houve várias ações da CGU sobre esse episódio, reportando as sucessivas fraudes, e o que se percebeu foi, na verdade, a continuidade sem que houvesse ações mais efetivas em sentido contrário. Então, nos autos estão os elementos que teve a manifestação do Ministério Público e que teve a decisão judicial concordando com isso. Então, esses são os dados que levaram não só ao afastamento do presidente, mas dos 6 servidores aqui citados, inclusive um policial federal. Bom, isso mostra que a prova, por enquanto, indiciária é robusta, porque passou pela Polícia Federal, passou pelo Ministério Público Federal e passou pelo crivo de um juiz. Sobre a questão das... Desculpa, até eu deixei isso passar da pergunta anterior. Os 6,3 bi, eles são a soma dos descontos de 2019 a 2024. É precipitado dizer que esses 6,3 bi são descontos ilegais, porque seriam ilegais se 100% dos aposentados tivessem tido o seu consentimento fraudado. Tá? Então, assim, a amostra que a CGU fez de 1.300 deu 97%, em que as pessoas disseram, não estou de acordo com isso, não autorizei, não sabia, algo desse tipo. Não, a amostra de 1.300 aposentados que tinham descontados, que tinham esse desconto, tá? Então, assim, se você quiser fazer uma regra de 3 e falar assim, se fosse jogar isso para todo mundo, o que daria desses 97% de 6 bilhões e 300, pode ser feita, mas, de novo, nós analisamos 1.300. A gente não vai se precipitar e dizer que 97% dos aposentados foram fraudados desses 6 milhões de aposentados que são descontados e desses 6,3 bi. Né? É uma precipitação fazer isso. Mas eu acho que dá para dizer com alguma tranquilidade, com base na auditoria que a CGU fez, que provavelmente a maioria deles não tinham autorizado. Né? Não havia autorizado esse desconto. Tá bom? Peraí, gente, peraí, vamos organizar. Essa amostra dos 1.300, foram 1.300 aposentados dentro dessas 29 entidades que foram investigadas. Tá? Então, foram feitas entrevistas com base em regras de auditoria, entrevistas in loco. A CGU foi atrás dessas pessoas, foi bater na porta da casa de cada uma dessas pessoas e mostrar para elas e perguntar para elas se o desconto tinha acontecido e como tinha acontecido, se elas tinham autorizado, se elas conheciam a associação, esse tipo de coisa. De novo, gente, é importante mencionar que esse processo ele não é um processo simples, ele é um processo complexo, é uma investigação que está começando e agora se tornou pública, mas ela não terminou aqui. Né? Ela é um processo que ainda vai durar algum tempo e de uma prática que vinha acontecendo há muitos anos. Né? Como eu falei para vocês, a partir de 2022, houve essa resolução, essa instrução normativa do INSS, que disse o que era necessário para se fazer esses descontos, e aí a gente teve um aumento no número de entidades cadastradas e um aumento bastante razoável, como vocês viram aí pelos números que eu dei. Estava tentando fazer um suspense porque o nosso relatório ia sair, agora ele perdeu o suspense, mas que vocês notaram que é um número bastante alto. Né, e que, por isso, logo no começo, no meio de 2023, nós começamos a investigar, porque nós percebemos, acompanhando o INSS, como a gente acompanha na CGU, que podia ter alguma coisa errada. Constança Rezende, da Folha. Olha, o nível de impessoalidade dessa operação é tão grande, porque essa novidade eu estou recebendo agora de você.
né? Ninguém aqui fazia ideia desse parentesco, e eu não sei se essa pessoa específica foi alvo da operação ou não, em que nível. Tá? Doutor Andrei, uma última pergunta. Só que, para ficar bem claro, então, a gente pode dizer que o motivo do afastamento da cúpula, né, quase toda do INSS, teria sido, então, por uma suposta omissão de não ter feito nada, apesar de todas as investigações e notícias de 2003. Outra coisa, por que teve um agente da PF de São Paulo afastado também? E quem foram os presos? Se não puder dizer os nomes, pelo menos o cargo, de onde eles são dessas associações? Constança, em relação ao policial federal, ele, enfim, teve uma atuação vinculada a esse grupo criminoso e prestava algum tipo de suporte para esse grupo. Enfim, muito mais que isso eu não consigo avançar nesse momento, né? Ele não era servidor do INSS, não estava cedido ao INSS, continuava na instituição, na Polícia Federal, e, inclusive, aproveitando-se do cargo, ele cometeu atos criminosos e, portanto, foi objeto de busca hoje, decisão judicial de afastamento solicitada por nós mesmos para esse caso. Os presos são dirigentes de entidades associativas. Essas prisões foram em Sergipe, no estado do Sergipe. Vejo que são diferentes inquéritos, né? Então, o inquérito lá houve a necessidade dessa medida, houve a decretação das prisões, e foram cumpridas. E a outra pergunta, você falava da questão da gestão, acho que eu já exemplifiquei bem, eu não posso aqui tecnicamente dizer, olha, foi ação, foi omissão, foi um ato determinado, porque eu estaria, inclusive, enfim, incorrendo aqui numa inconsistência jurídica, né, de estar antecipando algum fato da investigação. Então, o que eu acho que exemplifiquei ficou bastante nítido para todos. Os 6 em Sergipe. 3 foram presos, 3 estão foragidos. Sara Teófilo, do jornal o Globo. Boa tarde a todos. Só 2 dúvidas para o ministro Vinícius. Só para confirmar, todos os descontos foram suspensos, não só das entidades investigadas. E no PowerPoint, o senhor colocou que 70% das entidades analisadas não tinham entregue a documentação completa ao INSS. Então, essas entidades estavam fazendo desconto de aposentados e pensionistas sem que tivessem entregue a documentação completa para o INSS, ou seja, assinaram ACTs sem ter as documentações completas. E uma perguntinha para o ministro Carlos Lupe. Como que o senhor explica o fato de que sindicatos alvos dessa investigação integram o Conselho Nacional da Previdência Social, que eu sei que as indicações são feitas pelos sindicatos, mas as nomeações são efetivamente assinadas pelo senhor. Além do Sindinap e da CONTAG, a gente tem a figura do José Avelino, que é do Sinab, que não está no rol de investigados, mas que já foi preso por desvio de recursos e que é um filiado ao PDT, né? É presidente do partido em São Paulo, numa cidade de São Paulo, e permanece integrando aí o Conselho da Previdência Social, que é justamente uma entidade que rege essas questões dos aposentados e pensionistas. Como toda pergunta inteligente, você já me deu a resposta. Existe uma lei que configura como se faz a indicação do Conselho. Quem são as entidades? E quem indica, diz, compete ao ministro apenas fazer a nomeação formal dos indicadores, dos sindicatos. Eu não tenho competência de escolher, vai ser A, vai ser B, vai ser C. A lei diz que quais são as instituições que são responsáveis, eles indicam e eu assino, só isso. Mas, querida, eu não tenho esse poder, eu não estou acima da lei, nem você, nem nenhum de nós. A lei foi feita para ser cumprida. Se a gente não gosta dela, a gente forma uma maioria no Congresso e muda a lei. Mas se a lei é assim, eu tenho que cumprir a lei. Sim, sim, bem direto. O juiz suspendeu de 9 associações. Nós estamos suspendendo de todas, tá? Como uma medida administrativa para que se faça uma análise, como o ministro Lewandowski falou,
um freio de arrumação para que nós possamos fazer uma análise desse processo como um todo e garantir a rigidez desse processo e a integridade desse processo daqui para frente. Tá? Então, isso. E, sim, acho que a gente tem por volta de 40% das entidades que não entregaram documentação nenhuma e por volta de 30% que entregaram incompleta, ou seja, assinaram a CT, não entregaram a documentação necessária, ou entregaram de maneira incompleta, mas, mesmo assim, estavam habilitadas a realizar descontos. Eu vou começar por aí. Como pode isso, então, acontecer, ministro, se não tem a documentação, se não tem a habilitação, elas poderem oferecer o serviço sem elas estarem dentro da lei, como o próprio ministro Lupi disse que lei tem que ser cumprida, se não for cumprida, a gente tem que mudar. Como isso pode acontecer? Esse é um ponto. O outro ponto que eu gostaria de ver com os senhores é o seguinte: na hora do dinheiro sair da conta do beneficiário, é rápido. Na hora de devolver, é muito burocrático. Nós sabemos que os sistemas operacionais do governo, os aplicativos, nem sempre funcionam adequadamente. Eu gostaria de saber que garantias o governo federal vai dar para esse cidadão de devolução desse dinheiro que foi retirado dele indevidamente. E, se há uma garantia de que essas parcelas descontadas serão devolvidas, qual será o prazo para isso ser feito? Agradeço. Como que esse tipo de coisa pode acontecer é exatamente o objeto da nossa investigação. Como e por que esse tipo de coisa aconteceu, né? Nós estamos apurando condutas de servidores públicos, nós estamos apurando condutas, inclusive, das associações, né? E de eventuais pessoas que circundem as associações ou coisas desse tipo. Então, tudo isso vai ser esclarecido. Segunda coisa importante mencionar aqui, essa questão do que eu acabei de dizer sobre a necessidade de a gente fazer um freio de arrumação para saber exatamente quem quer ter desconto, quem não quer ter desconto, quem quer se associar, quem não quer se associar e assim por diante, ela é uma etapa necessária e importante para também separar o joio do trigo nessa história e saber do que a gente está falando em termos de aposentados e aposentadas que sofreram descontos indevidos, né? Essas pessoas, obviamente, elas merecem esse ressarcimento. Nós já temos, o ministro mencionou, e o Andrei também, o doutor Andrei também, o que já foi conseguido, apreendido na operação de hoje. Os juízes determinaram bloqueios também de bens, né? Nós temos aí valores muito razoáveis em termos de bloqueios de bens. Tudo isso tem que ser discutido no judiciário para que a gente garanta que quem foi cobrado indevidamente possa ser devidamente ressarcido. Agora, é importante dizer que essa operação mostra a determinação do atual governo em combater qualquer tipo de ilícitos e mostra também como estão funcionando os controles internos e também externos sobre a administração pública. Então, foi dito aqui que desde 2023, ou seja, no início do governo, a CGU já se debruçou sobre essa questão. Uma questão complexa, uma questão distribuída pontualmente por vários estados, não era fácil identificar isto à primeira vista. Então, o que é preciso dizer é que nós precisamos ter confiança nos órgãos de controle, nos órgãos de auditoria, que, neste caso, funcionaram e levaram até um desfecho policial e judicial. Obrigado, ministro. Obrigado, diretor. O relatório mencionado pelo ministro, assim que for publicado, eu envio na lista de transmissão. Nós vamos mandar na lista também a apresentação que foi trazida aqui.